primeiros medos que vêm, tá? Quando a gente fala em criação de negócio. O primeiro medo seria justamente de, como é que eles vão conseguir os clientes, né? Bom, se eles mapearem, souberem, tiverem uma meta, sabe? No primeiro mês eu quero X clientes, no segundo mês. Isso, pelo menos, eu já consigo ter uma segurança maior de que eles teriam um caminho para chegar no número de clientes que eles precisam para virar a chave, né? Sim. E geralmente tu faz nessa pesquisa, tu avalia, tu observa, né? Observa significa, olha, pelo perfil, tu cria 2, 3, 4, 5 pessoas, não importa isso aí. E para cada uma delas, assim, bom, essa aqui, ela, pelo jeito que eu vejo, ela vai precisar de ortodontia. Pelo jeito que eu vejo, ela vai precisar disso. Então, tu começa a identificar questões muito pessoais, né? Começa a identificar até condições de pagar. A gente, por exemplo, pode fazer uma pesquisa assim, bom, se eu te cobrasse 100, isso para ti seria muito ou pouco? Ou adequado? Então, tu começa a fazer essa... Existe, claro, pegando esse exemplo de dentista, existe uma tabela de preço recomendada, né? Existe o preço praticado pelas outras clínicas, pelos outros dentistas da região, mas tem também o teu preço, aquilo que tu vai fazer, né? Então, são coisas que vai construir a partir do... E o fundamental é assim, ó, o paciente tem que se sentir super feliz com a escolha da tua clínica. Não é super feliz com o tratamento dentário que tu fizeste. Ele tem que se sentir acolhido. E isso significa antes, durante e depois, né? Por exemplo, uma coisa que eu faço, tu faz uma cirurgia, eu já fiz várias cirurgias e o que é que acontece? De implante, alguma coisa assim. Tu faz a cirurgia, tu faz uma consulta pós e tchau. Não existe esse follow-up, ou seja, esse acompanhamento. Olha, Esteu, como é que tu tá? Né? Existe uma mensagem dizendo assim, olha, dizendo assim, ó, há um ano tu fizesse a limpeza, vou fazer a outra. Tá, mas cadê a personalização? Onde está o cuidado? Diz assim, Aristeu, notei, tu tá bem aqui, sabe? Uma coisa assim que seja mais humana. Então, isso é o desafio de todas as clínicas hoje em dia. Só para dar um exemplo, e entra na tua área de Sim. comunicação. Não, Não é mais o produto. vai ser um prato cheio para comunicação, esse relacionamento, né? É Mas enfim, o direto. segundo medo eles têm, depois de, por exemplo, né, a questão de eles terem claro para eles quem é o cliente, como eles vão chegar nesse cliente, é a questão dos sócios mesmo, né? Que acho que seria o grande segundo risco de não dar certo, seria os sócios não se entenderem ou não terem uma forma de dividir, de repente, o negócio, né? Cada um querer uma coisa diferente em algum momento. Como isso é trabalhado, tu comentou, na etapa de governança. Essa etapa é lá para o final, depois do detalhamento. A gente já trabalha na etapa 3, onde tu faz o detalhamento, onde tu define o organograma, basicamente, e quais são os papéis de cada um. Mas essas questões, nesse caso que tu falou, eles são relativamente jovens, né? Mas certamente daqui uns 10 anos, 15 anos terão filhos, terão famílias envolvidas. Então, assim, como que vai ser a participação societária de cada um? E pode ser 1/3 para cada um, pode ser como é que vai ser a tomada de decisão? Por exemplo, se dois tomarem a decisão X e o outro disser não, a gente faz ou não faz? Nota, não é uma questão societária dizendo assim, não, nós temos 67%, a gente vai fazer. Tem que olhar o lado, como é que fica de a gente tomar uma decisão que um esteja contra. Então, essa construção, principalmente tomada de decisão, de alçadas, tu tem liberdade para aplicar o nosso dinheiro, mas tu tem o dever de nos informar com o que está acontecendo. Pega pessoas assim, por exemplo, assim, do tipo muito individualista, elas fazem, mas não prestam contas. Aí o sócio fica assim, numa situação complicada. Então, tudo isso se trabalha nessa fase final. Ou seja, de como que eu dou aquele sócio que é mais executor, né, já que eu trabalho com a gestão, como é que eu dou segurança de que o negócio está andando bem, na realidade. Então, isso é o fundamental. E se um sócio quiser amanhã ou depois, resolveu ir para Portugal, que está precisando de dentista, como é que a gente quantifica o valor da parte dele? Então, assim, são regras de entrada e regras de saída. Isso é basicamente um pequeno acordo de sócios que cuida de algumas questões como essa. Tá. E aí uma insegurança minha, Aristeu, até não é dentro da metodologia, mas é
da própria questão de... Eu imagino que o planejamento, ele tem, um dos objetivos é antecipar muitas coisas, até problemas que possam acontecer, para que eles tenham pensado nisso, estejam organizados. Mas como que a gente não tira o brilho do olho deles, né? E hoje eles não viram esses problemas, eles nem sabem que pode acontecer, então eles estão bem empolgados e tal. Como que a gente coloca esses elementos de estruturação ou de organização sem tirar aquela visão que eles têm, aquele... Assim, ó, o que se faz é nessas conversas que vão se tendo, o cuidado para que eles não se sintam com a perda de brilho no olho, porque se houver uma perda de brilho no olho, que pode acontecer, a gente para o processo e trabalha o que está vendo com o sócio. E nesse caso pode haver uma decisão, que nem já aconteceu, de o sócio querer se retirar. Não era isso que ele imaginava, então ele sai fora e ficam os outros dois. Mas, na realidade, empreender no nosso país não é uma coisa, é uma decisão muito corajosa, né? Então, assim, não estou dizendo que quem não empreende não seja corajoso, mas tem que conhecer a realidade e, mesmo assim, continuar com a gana de empreender. Se tu prefere uma outra opção de vida, vai ser dentista sozinho, não tem problema nenhum. Mas ser empreendedor é assumir um risco muito forte. Então, assim, é cuidar de um negócio num país complexo que nem o nosso.